ano. Olha, nós aqui outra vez juntinhos, coladinhos, para falarmos sobre a magnífica coleção Descomplica Saberes da editora Savies, a qual eu pertenço. Sou a professora Joanédia Xavier, professora de língua portuguesa, e falo com vocês, professores do 9º ano. Aqui falaremos sobre o volume 4, agora capítulo 4. Bem, como vocês já sabem, capítulo 1, 2, 3 e 4, as habilidades se repetem e os descritores também. Isso tem um objetivo? Claro que sim! O objetivo é permitir que o estudante pratique essas habilidades e esses descritores pontuais por meio dessas atividades que aí se encontram. Bem, então como você já conheceu as habilidades e como você também já conheceu os descritores que estão associados a essas habilidades, agora é o momento de saber o que a BNCC prioriza. Ah, Joanédia, eu já sei. Ah, eu já sabe? Então vamos direto. Você sabe, a BNCC dá prioridade ao desenvolvimento do letramento. Quando nós falamos em priorizar o letramento, eu apresento aqui uma sugestão. Essa aqui é uma tela que dá um spoiler sobre o texto que eu selecionei lá do capítulo 4 para a elaboração da sugestão. Você já deve ter percebido qual foi o texto selecionado. Vamos lá? Olha só, o texto selecionado foi o texto que serviu como suporte para a elaboração das atividades 13, 14 e 15. Quando tornar a vir a primavera. Quem escreveu foi Fernando Pessoa. Olha só, Fernando Pessoa diz: quando tornar a vir a primavera, talvez já não me encontre no mundo. Gostava agora de poder julgar que a primavera é gente, para poder supor que ela choraria vendo que perdera o seu único amigo. Mas a primavera nem sequer é uma coisa, é uma maneira de dizer. Nem mesmo as flores tornam as folhas verdes. Há novas flores, novas folhas verdes, há outros dias suaves. Nada torna, nada se repete, porque tudo é real. Esse é um poema de Fernando Pessoa, muito lindo. Esse poema, então, ele serviu como sustentação, como suporte para a elaboração dos itens 13, 14 e 15. E nesses itens foram explorados os descritores. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. E o outro descritor, analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como comparação, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole e outras. E, por fim, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Agora vamos à sugestão? Olha só, a etapa 1 é a leitura do poema, sim, e uma análise, é claro. Realizar uma leitura atenta do poema e identificar elementos principais. Leitura do poema. Distribuir cópias do poema ou então apenas indicar a página. Quando tornar a vir a primavera e leia-o em sala de aula. Discussão inicial. Promover uma discussão em sala de aula sobre as primeiras impressões dos estudantes acerca do poema. Perguntar sobre o que eles acham que o poema expressa e quais sentimentos o poeta, o eu lírico, evoca.
A segunda etapa é uma análise detalhada. Analisar o poema em termos de estrutura, de linguagem e temas. Divisão em grupo. Dividir a turma em pequenos grupos, tarefa dos grupos. Cada grupo deve trabalhar em uma das seguintes tarefas. O grupo 1 deve analisar a estrutura do poema, como as estrofes, rimas, métrica. Então, esse grupo vai ficar focado apenas na estrutura. O grupo 2 vai identificar e discutir as imagens e os símbolos presentes no poema. O grupo 3 vai explorar o tema e os sentimentos que foram expressos no poema. E, por fim, o grupo 4 vai examinar a linguagem e os recursos estilísticos utilizados pelo poeta Fernando Pessoa. Na próxima etapa é o compartilhamento das descobertas. Olha só, cada grupo apresenta suas descobertas para a turma, promovendo uma discussão mais profunda do texto. A etapa 3, o projeto de apresentação. Criar uma apresentação multimodal sobre o poema. Bom, escolha o formato. Em grupos, os estudantes devem escolher um formato para apresentar suas análises. As opções podem incluir uma apresentação em slide, pode ser um vídeo criativo, uma dramatização ou então uma arte visual inspirada no poema. Criação do projeto. Os grupos trabalham juntos para criar o projeto escolhido. Incentive-os a incluir elementos visuais, elementos sonoros para tornar a apresentação mais envolvente, mais atrativa. E a apresentação final, cada grupo apresenta seu projeto para a turma. Após cada apresentação, abrir espaço para perguntas e discussões. A etapa 4, reflexão e autoavaliação. Refletir sobre o aprendizado e o processo de criação. Primeiro, pedir aos estudantes que escrevam uma breve reflexão sobre o que aprenderam com a atividade e como trabalharam em grupo. Feedback, solicitar um feedback dos estudantes sobre a atividade e como ela pode ser melhorada para as próximas turmas, para as próximas atividades. Bem, essa foi a sugestão. Obrigada, até o próximo capítulo.